PH da Física e Matemática com você para mais uma reflexão científica, para mais um informativo sobre ciência. Por que eu estou dizendo isso? Você pode estar vendo este informativo na forma de vídeo no YouTube, no Facebook ou no Instagram, e você pode também estar ouvindo na forma de podcast, é isso mesmo, na forma de podcast, que você pode baixar lá no nosso canal no Telegram. Não deixa de acessar lá e pega esta informação científica na forma de podcast. O vídeo de hoje, ou o podcast de hoje, como você estiver ouvindo, ou vendo, ele é uma reflexão sobre o tempo. O tempo, na mecânica quântica, digamos, funciona diferente do tempo na mecânica clássica, ou melhor dizendo, nos experimentos macroscópicos o tempo é de uma maneira e na mecânica quântica ele é de outra. É isso que o artigo que nós analisamos hoje vai dizer para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente está falando sobre tempo na quântica, e eu não sei se você sabe, eu tenho um e-book sobre tempo na quântica. Está na descrição desse vídeo aqui o caminho para você pegar este e-book. Vá lá. Pega esse e-book, não perde, cara, está todo mundo pegando esse e-book aí. Pega esse e-book, é gratuito, é só você fazer um cadastro e pegar esse e-book, ok? Mas olha só, nós analisamos um artigo que foi produzido por um grupo de brasileiros e estrangeiros, trabalham aqui no Brasil, na universidade, e também em universidades na Alemanha, em Singapura e nos Estados Unidos, que fizeram os experimentos no nível quântico e observaram uma inversão naquilo que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Então, antes de mostrar para você o artigo, eu preciso trazer alguns conceitos aqui para que você entenda bem a nossa fala ao analisar o artigo. Olha só. Primeiro, segunda lei da termodinâmica. A primeira lei, eu não sei se você sabe, a primeira lei é a lei da conservação de energia, Então, ela vai dizer que um motor ele precisa de trabalho, ele precisa, melhor, de calor para poder funcionar, para gerar trabalho, que é energia na forma de movimento, energia na forma mecânica. Então você tem uma energia térmica sendo transformada a partir do motor e gerando energia mecânica. Esta é a primeira lei, a lei da conservação de energia. A segunda lei, ela vai falar sobre o tempo, mas ela fala de uma maneira muito específica. Então, olha, se você tiver aqui um copo com água a uns 60 graus e gelo a 0 graus, quando você coloca o gelo dentro da água a 60 graus, se a gente conseguir isolar das trocas com o meio, o que vai acontecer? Bom, quando você pergunta isso em sala de aula, os alunos falam o quê? O gelo esfria a água ou a água esquenta o gelo. O que está acontecendo? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. Então, um corpo a 60 graus ele tem um nível de agitação molecular maior de um corpo a 0. Então, você tem um fluxo de energia que tende ao equilíbrio térmico. Então, você tem, quando eles atingem o mesmo nível de agitação molecular, ou seja, a mesma temperatura, essa troca de energia ela cessa. Mas ela tem um sentido específico, que é o sentido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é tido como algo absoluto, algo que acontece em qualquer canto do universo. Associado a isso, você tem a ideia de um conceito que se chama conceito de entropia, que se o tempo tem uma direção e sentido privilegiado, você tem uma direção e sentido no aumento daquilo que a gente chama de desordem universal por conta do consumo de energia. Então, o universo ele tende àquilo que a gente chama de morte térmica. Começou muito quente e vai resfriando e se desordenando. A medida dessa desordem recebe o nome de entropia. Então ele tem um sentido temporal. Então eu vou explicar com outro exemplo. Se você soltar um ovo e filmar a queda deste ovo, que está íntegro, a hora que ele bate no chão, ele estilhaça. Se você pegar esse filme e passar de trás para frente, o ovo se juntando e subindo, é um tipo de processo que você nunca verá na natureza.
você tem sempre um sentido determinado para que as coisas aconteçam, e é o sentido temporal. Então você não tem uma reversão temporal. No entanto, esse grupo de pesquisadores, entre eles muitos aqui de universidades brasileiras, montaram um experimento no nível quântico e conseguiram observar uma reversão nesta ideia. O que eles observaram? O calor fluir do corpo de menor temperatura para o corpo de maior. Mas como que se dá isso? Numa situação normal, isso não acontece nem no nível quântico. Agora, eles provocaram uma correlação entre partículas do triclorato de metano, é o nome da substância, triclorato de metano. Eles provocaram uma correlação. Como eles provocaram essa correlação? Utilizando um campo magnético. O que é correlação quântica? Existem vários tipos de correlações quânticas. Existe o entrelaçamento quântico, aquele que Einstein cita. Nós temos um vídeo aí sobre isso no canal. É só você procurar aí entrelaçamento quântico no nosso canal, você vai encontrar, que é uma ação que tem uma ligação espacial. Se tem correlações geométricas por conta da orientação do spin, que está associada à utilização de campos magnéticos, e é a correlação que esse grupo provocou. Então a gente vai explicar um pouco melhor isso, né? Para você entender, tem alguns termos que é importante que você saiba. Então a correlação quântica é um deles. Outro termo é a discórdia quântica, que é o que você vai observar. Você vai observar um fenômeno que discorda deste fenômeno do ponto de vista clássico, por isso que a gente chama de discórdia quântica, este fenômeno, que é a reversão do fluxo temporal, que você observa em partículas que estão correlacionadas, nesse caso é o triclorometano, né? Então eu vou analisar o artigo com você. Para quem está vendo esse vídeo, ele vai entrar na tela. Para quem está ouvindo na forma de podcast, eu vou fazer toda a descrição para você, então você não vai perder nada. Entrou para você aí na tela já. Então, pessoal, esse aí é o artigo, né? A gente fez o recorte aí da parte inicial. Tá lá, né? Inversão da direção de calor usando correlações quânticas. Você tem aí os autores, né? Você tem o Kaonam Meikadei, aqui é o número da universidade onde ele atua, Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, e também atua na 2, Instituto de Física Teórica, Universidade de Stuttgart, na Alemanha, né? O John Patterson trabalha aqui no 3, que é no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. O Alexandre de Souza também é de lá. O Roberto Saltur também é de lá. O Ivan Oliveira também. Gabriel Landi é do 4, Instituto de Física da Universidade de São Paulo, na minha universidade. O Tiago Brandão é o 5 e 6, Universidade de Singapura, né? E cadê o 6 aqui? 5 e 6. E o Centro de Tecnologia Quântica da Universidade de Singapura, né? O Roberto Serra, 1 e 7, ele é da Federal do ABC e da Universidade de Nova York. E o Eric Lutz, que é do 2, que é do Instituto de Física Teórica da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, né? Aqui tem uma introdução do trabalho. Eles, na verdade, é um abstract, né, do trabalho. Eles começam aqui explicando, né, o modelo padrão da termodinâmica, em que o calor flui do corpo quente para o corpo frio. Isso, historicamente, como falamos aí no início, tem uma implicação no sentido temporal da chamada seta do tempo, da termodinâmica. E eles vão falar aqui que eles fizeram uma experiência entre sistemas com correlações quânticas, né? E experimentalmente eles mostraram a reversão nesse fluxo entre dois spins correlacionados, né? Eles prepararam o estado diferente, com diferença de temperaturas, utilizaram aqui a ressonância magnética e observaram que a energia fluía de forma contrária, né? A energia, no caso calor, do frio para o quente, o que indica, né, que a lei da termodinâmica
a segunda e terceira lei da termodinâmica, que estão correlacionadas, né? Quando fala do aumento da entropia, ela não é absoluta, né? Ela serve para sistemas não correlacionados e sistemas clássicos. Quanticamente a coisa acontece um pouco diferente, né? Bom, eles falam dos resultados, dos mecanismos que foram adotados em microescala. Então veja, esse é o artigo que eles publicaram. Eu vou, utilizando algumas figuras do artigo, tentar explicar um pouco como foi esse experimento. Então você tem aí na sequência uma figura que eu retirei lá do artigo, né? Lembrando que o artigo eu vou deixar o link dele aí na descrição do nosso vídeo, né? Então aqui você tem, ó, sistemas que não estão correlacionados. Então nós explicamos aí no início que é uma correlação quântica. Então quando eles não estão correlacionados, o modelo com relação à troca de calor segue aquilo que a gente chama de seta do tempo, que está associado ao aumento da entropia. O calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O que acontece nos sistemas clássicos, nas nossas observações diárias, em qualquer troca de calor que temos experiência durante o nosso dia, durante a nossa vida de maneira geral. Quando esses sistemas têm algum tipo de correlação quântica, né? Pode ser uma correlação geométrica, por exemplo, né? Não precisa necessariamente ser um entrelaçamento, que é um outro tipo de correlação quântica. Então eles têm algum tipo de correlação geométrica, e eu já vou explicar melhor. Você tem uma inversão no sentido do calor, e é uma coisa totalmente contraintuitiva. O calor agora vem do corpo frio para o corpo quente, né? Algo inimaginável se você pegar, por exemplo, água quente a 60 graus e colocar gelo a 0 graus. O calor vai fluir da água quente para o gelo. Algo que aqui está acontecendo ao contrário quando os sistemas estão inicialmente correlacionados. Então aqui ele explica como é que foi o experimento. Eles colocaram aqui um tubo com o triclorometano aqui dentro. Você tem aqui toda uma substância em volta de hélio com nitrogênio. Você tem aqui uma bobina, né? Coil aqui a bobina, né? E essa bobina ela está ligada magneticamente, ela produz um campo. Esse Bzinho aqui é o campo que produz um campo magnético longitudinal nessa bobina. Aqui um aumento, que você está vendo um pouco da molécula. Então você vem aqui o hidrogênio, os carbonos, aqui o cloro, e aqui você tem o campo chegando para provocar essa correlação, né? Esse campo provoca uma correlação geométrica por conta da orientação do spin. Então aqui embaixo você vai ver, ó, inicialmente os estados, né? Então você tem aqui um estado para o hidrogênio e um estado para o carbono, né? E você tem uma direção do campo. Perceba que esses estados eles são invertidos daqui para cá. Isso tem relação com o fluxo de calor, né? Por conta da correlação provocada devido ao campo magnético. Essa inversão, né, que você vê aqui, ó, daqui para cá, percebe? Aqui eles já estão correlacionados e é uma escala de tempo bem pequena, né, que eles mediram. Aqui eles conseguiram retirar os dados a partir dessa ligação, ó, dessa ligação do estado do fluxo de calor. Então, como eles fizeram essa observação? A partir das temperaturas, né? A partir das temperaturas eles conseguiram fazer essas observações e aqui tem um gráfico que eles construíram que mostra isso. Então, dá uma olhada aqui, ó, aqui para o spin A. Você tem uma curva, aqui o laranjinho, ó, correlacionados, e aqui o azulzinho sem correlação. Então aqui a curva de resfriamento, quando não tem correlação. A curva de aquecimento, quando você não está correlacionado. Veja a inversão em relação ao outro, né? Então este spin sem correlação tem uma curva de aquecimento, quando ele está correlacionado ele tem uma curva de resfriamento. Esta outra substância, o outro spin, ele tem uma curva de aquecimento aqui, quando ele não está relacionado, e uma curva de resfriamento que é contrária àquela.
Então você tem uma inversão aqui no fluxo de calor, o que está associado a uma reversão temporal, se a gente entende que a segunda e terceira lei da termodinâmica estão associadas a uma seta do tempo, né? A lei a partir de Clausius, né, que vai dizer que o fato de você ter uma direção no tempo implica o sistema de conservação de energia. E entendendo que a ideia da entropia está associada ao sistema de maneira geral, tender aquilo que a gente chama de morte térmica, que é o consumo da energia, né, o consumo da energia. Então aqui esse outro gráfico ele vai falar um pouquinho da relação das informações, né, quando eles estão correlacionados, trocando informações, e aqui a discórdia quântica, né, do ponto de vista geométrico. Veja que tem até aqui, né, que eu tirei do PDF, acabou ficando aqui, mas não atrapalha não, né? Ele mostra como se dá a discórdia quântica quando eles não estão correlacionados, e aqui, ó, quando eles estão correlacionados. Dá para ver o azulzinho aí, né? Aqui também é um gráfico que eles construíram mostrando a entropia. Então, quando eles não estão correlacionados, ó, a entropia aqui, ó, a entropia eu sei que é essa pela fórmula dela aqui, ó, essa aqui é a fórmula da entropia. Ela está aqui, ó, aumentando. Veja quando eles estão correlacionados, ela está diminuindo. A mesma coisa acontece com o laranja aqui, ó, a inversão que você tem aquecimento e resfriamento quando você tem uma não correlação e quando você tem uma aqui não correlacionados e aqui correlacionados. Ok, pessoal? Essas são as principais informações de como eles construíram este experimento, né? E como eles interpretaram esses dados. Pessoal, espero que você tenha gostado de ouvir essas informações, gostado de ver essas informações. Lembra lá, eu tenho um e-book que é Tempo e Espaço na Quântica, na Relatividade e na Cosmologia. Cara, pega esse e-book, a descrição tá aí, tá no podcast. Se você estiver pegando esse podcast no nosso canal no Telegram, você pega por lá, ou você pode pegar também na descrição deste vídeo o link para que você acesse e baixe gratuitamente este e-book. Considere ser um apoiador desse canal, compartilhar esse vídeo, fazer parte do nosso grupo em qualquer uma das redes sociais, seja Instagram, Facebook, o YouTube e o nosso canal no Telegram. E eu deixo uma pergunta aqui para você final, se você acredita que realmente ocorreu uma reversão temporal, se o tempo voltou atrás, ou se foi apenas algo localizado do ponto de vista energético que nada tem a ver com o fluxo temporal de maneira geral. E de que maneira isso pode orientar a pesquisa em cosmologia. A gente tinha um universo com uma alta temperatura lá no Big Bang, como que essas partículas que estavam inicialmente se relacionando, como que era o fluxo de calor. Essa pesquisa pode orientar um pouco nesta direção, essas reflexões. Ok, pessoal? Agradeço, compartilha, um grande abraço e meu muito obrigado sempre.